Olá, meus queridos, então vamos para o nosso segundo vídeo do sábado, aula de geografia. Hoje, 6/6/2020, vamos dar continuidade na matéria do livro de geografia. Então nós vamos trabalhar com as páginas 49, 50 e 51. E vocês farão a atividade que está na página 52 e 53, tá bom? Vamos recapitular aí um pouquinho do que nós já estamos vendo neste capítulo. Nós estamos lendo e interpretando mapas. Então, nós falamos do título, falamos da fonte, falamos da orientação, falamos da legenda e hoje a estrela do nosso vídeo vai ser a escala. Então, vamos ver como que o livro aborda esse assunto. Então, lá na página 49, nós vamos começar reduzindo a realidade para fazer o mapa. O mapa, considerado o mais antigo já produzido pela humanidade, foi feito numa placa de argila muito pequena, de aproximadamente 7 centímetros, mas que representava uma área bem maior. Como é possível representar uma área tão grande em um espaço bem menor? Para compreender esse aspecto da elaboração dos mapas, faça a atividade a seguir. Coloque o dedo polegar sobre o espaço a seguir e desenhe o contorno dele em tamanho real. Então, eu fiz aqui para vocês o meu polegar em tamanho real. Vocês também colocarão o dedo polegar de vocês aqui nesse quadrinho e passarão lápis fazendo o contorno do dedo de vocês, tá bom? Caso fosse pedido para você desenhar sua mão no mesmo espaço, em tamanho real, teria sido possível? O que você faria para que o desenho de sua mão coubesse no mesmo espaço em que você desenhou o contorno do seu dedo? Poderíamos reduzir o tamanho do desenho? É uma opção. Você deve ter percebido que não é possível desenhar sua mão em tamanho real dentro do espaço em que você desenhou o contorno do seu polegar. A minha mão, ela é maior que a mão de vocês. Ela já não caberia aqui. A de vocês é um pouco menor. Então, ela também não iria caber aqui, tá? Para conseguir fazer isso naquele espaço, você precisa reduzir o tamanho do desenho que representa a sua mão. Entretanto, para que fosse feita a representação correta, não bastaria que você reduzisse apenas o desenho da palma da sua mão, ou então de alguns de seus dedos. A redução deveria ser feita de modo proporcional, mantendo as características de sua mão. Ou seja, quando ocorre uma redução, no caso aqui do desenho da nossa mão, ela deve ser reduzida proporcionalmente, sem perder as características, tá certo? Então, tem um quadrinho aí na página 49 que fala isso. O que vinha a ser proporcional corresponde a outra coisa em tamanho, grau e intensidade. Então, vocês vão grifar para mim aí o último parágrafo da página 49, no qual fala o seguinte: esse é o procedimento que os geógrafos e cartógrafos utilizam para representar grandes áreas no papel, na elaboração dos mapas e das plantas. Para que esta redução seja feita corretamente, de modo proporcional, a utilização da escala é fundamental. Então, eu pedi para grifar esse último parágrafo, porque além de estar falando para a gente que os geógrafos e os cartógrafos utilizam dessa questão de proporção para fazer a redução dos lugares,
sem perder as suas características, falou também da escala, que vai servir de grande ajuda para que esse mapa seja feito de acordo com essa proporção. Então, nós vamos lá para a página 49 agora. Ou melhor, página 50. 49 nós estávamos. Para melhor entender esse procedimento, observe atentamente o mapa a seguir. Então, tem o mapa da divisão política do Brasil, que vocês estão vendo aqui, página 50, tá? E aqui a gente consegue ver alguns dos elementos que tem um mapa. Título, fonte, que é o IBGE, legenda, que está aqui, a orientação, que é a rosa dos ventos ou rosa dos rumos, com os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. E agora eu vou apresentar para vocês a escala, tá? Então vamos ver o que o livro aborda sobre a escala. O Brasil é um dos maiores países do planeta, que possui cerca de 8.515 quilômetros quadrados. Imagine desenhar esse tamanho em um papel. Para conseguir executar essa tarefa, utilizamos a escala. No mapa Brasil Divisão Política, você irá encontrar, após medir com uma régua, a distância de 1 centímetro entre o 0 e 420. Isso significa que o valor dessa escala é de 1 centímetro para 420 quilômetros, ou seja, a cada centímetro na representação corresponde a 420 quilômetros no espaço real. É muita coisa, é muito grande. Então, vocês vão pegar aqui uma reguinha, tá? E o que o livro está pedindo pra gente fazer? Para você pegar a sua régua e colocar aqui, olha, do 0 a 420. Deixa eu pegar um lápis aqui para auxiliar. Vou mostrar para vocês direitinho. Do 0 a 420. Olha aqui, nós temos exatos 1 centímetro, tá? Então, é isso que tá mostrando aqui pra gente. Meçam aí no livro de vocês também, do jeitinho que a tia Paula fez aqui. E aí, nós já vamos grifar, tá bom? De o Brasil até real, que é esse parágrafo, o primeiro aqui da página 50. Então, a cada 1 centímetro, é 1 centímetro para 420 quilômetros, ou seja, 1 centímetro na representação corresponde a 420 quilômetros real. Esqueci no espaço real. Para que você possa determinar a distância entre duas cidades representadas em um mapa, primeiro você deve medir com uma régua a distância em centímetros na representação. Depois, consulte a escala do mapa. Para calcular a distância real, multiplique o valor da escala pelo valor encontrado quando você mediu a distância entre os dois pontos com a régua. Observe o exemplo a seguir. Então, lá na página 51, está pedindo para a gente fazer o seguinte. Nesse mapa, medimos com uma régua a distância em linha reta entre os municípios de São Félix do Tocantins e Balsas. E encontramos aproximadamente 10 centímetros. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar a régua aqui, ó, marcando aqui na primeira bolinha e o outro aqui, ó. Olha lá. Eu vou traçar uma linha bem clarinha. Olha onde que parou. Aqui é o 8, 9, 10. Parou aonde? No 10, né? Então, de São Félix a Balsas, nós temos 10 centímetros. Façam isso no livro de vocês também. Encontramos aproximadamente 10 centímetros. Não foi o que a gente acabou de fazer?
Considerando que a escala do mapa é de 1 centímetro para 30 quilômetros, realizamos o seguinte cálculo. Então, nós temos uma operaçãozinha básica aqui. Ou seja, 10 centímetros é a distância de Balsas a São Félix do Tocantins. Nós vamos consideramos que a escala do mapa é de 1 centímetro para 30 quilômetros. Então, nós vamos fazer 10, que foi a distância, em centímetros, vezes 30, que é quilômetros, né? 30 quilômetros. 10 vezes 30, 300, né? Para quem não consegue fazer a conta, eu vou relembrar aqui, olha. Podemos fazer de duas formas. 10 vezes 30, a gente joga o zero para fora, escorrega ele aqui, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3. A gente chega nos 300. E podemos fazer também, ou colocar aqui 30 vezes 10. 0 vezes 0, 0, 0 vezes 3, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. Vai ficar aqui no cantinho. 0, 0, 3 não tem nada. Fica o 3 aqui do lado, tá bom? Lembrando que em matemática agora a gente já vai passar para multiplicação, tá? Então aqui é bom que a gente já vai esquentando os tamborins aí para o próximo capítulo de matemática, tá? Que vai ser multiplicação e divisão. Mas isso é um assunto lá para aula de matemática. Então eu peguei 30, que é referente à quilometragem, e 10, que é a questão dos centímetros, a distância entre uma cidade e outra. Achei o quê? 300. Então como que ficou isso aqui? Logo, a distância real em linha reta entre os municípios é de 300 quilômetros. A escala é um elemento fundamental para a elaboração dos mapas. Ela permite que os espaços sejam apresentados de modo proporcional, possibilitando a visualização de áreas maiores ou menores, com maior ou menor riqueza de detalhes de acordo com a necessidade. Então, nós vamos grifar de logo até necessidade. Então, falou que ela é importante, porque ela não perde a proporção, né? Ou seja, ela mantém as características e a gente consegue ter uma maior ou uma menor riqueza de detalhes, vai depender do nosso objetivo. A escala, junto com os outros elementos cartográficos, é importante para ajudar a compreender as informações que os mapas possuem. Que outros elementos cartográficos são eles? Então, os outros elementos cartográficos que ele está se referindo seriam o título, a legenda, a fonte, a orientação e agora a escala. Bom, com isso eu finalizo essa parte. Vocês vão fazer o exercício que está na página 52 e 53. Não esqueçam de traçar para mim aqui os 10 centímetros entre uma cidade e outra. E aí vocês vão conseguir fazer o exercício, tá bom? Um beijo e até a próxima.